Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do TVNA, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços do cereal aqui no Brasil, no mercado internacional e o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Stefan Potzclan, consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Stefan, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores de Notícias Agrícolas. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Stefan, semana de valorização para os preços do milho na B3, especialmente lá nos primeiros dias, terça, quarta, grandes evoluções. O que impulsionou esses preços na B3 nessa semana? Bom, Guilherme, a gente já vem há algum tempo monitorando essa situação do mercado doméstico, né? Tem um grau de apreensão nesse início de 2025 mais elevado aí em relação ao calendário do milho segunda safra, né? Acho que vale a gente fazer uma recapitulação do plantio da soja que foi muito adensado ali na segunda quinzena de outubro do ano de 2024. Isso trouxe alguns riscos operacionais, riscos agronômicos, que a gente está vendo acontecer agora, né? O clima muito chuvoso, em especial em boa parte aí do centro-norte do país, dificultando o andamento da colheita, consequentemente dificultando o ritmo do plantio do milho segunda safra, e isso vem adicionando algum grau de risco, e a gente vê, né, a demanda doméstica, principalmente mais ativa nesse momento, tentando se antecipar a esse cenário ainda bastante nebuloso que está para o desenvolvimento do milho segunda safra no Brasil. E aí, Stefan, daqui para frente, o mercado deve manter esse olhar acompanhando esse avanço do campo? É isso que deve continuar mandando ali nas cotações? Esse é o principal fator, sim, com certeza, Guilherme, de curto prazo, aí a gente olhando principalmente para esses próximos 2, 3 meses, né? Acho que um ponto interessante aí de atenção também, a gente está colhendo uma safra de soja muito grande e uma produção de milho primeira safra que ela vem dentro de padrões normais, ali próximas de 26 milhões de toneladas. Essa demanda logística que vai ter nesse curto prazo pela colheita das duas commodities, isso pode exercer uma pressão logística e talvez trazer algum sinal de acomodação para o preço do cereal. Mas nesse momento, né, as atenções aí estão voltadas totalmente para os trabalhos nos campos aí que a gente vem observando esse atraso devido a condições climáticas. E aí, Stefan, se a gente pensar nesse plantio de segunda safra, esse atraso, essa dificuldade de calendário, pode até tirar alguma área daquilo que era esperado para plantio? Pode mudar um pouquinho a decisão do produtor? Ou ele deve plantar mesmo se estender para fora da janela? A gente tem visto, Guilherme, desde o do ano passado ali, né, os patamares atuais de preços de milho estão interessantes, né? Até o final do ano, o preço de fertilizantes também estava num patamar mais baixo que agora, principalmente para nitrogenados. Isso de alguma forma dá um gatilho aí mais interessante para o produtor, talvez comprar um risco maior ali para o plantio de milho segunda safra, né? Muitas vezes esse pacote já estava decidido ali na virada do ano e o produtor não tem o que fazer, ele vai ter que ele acaba arriscando mesmo. Acho que um ponto que fica para atenção, né, é que se o milho está atrasado, principalmente em Mato Grosso, o algodão também está, né? E aí acho que principalmente para o agricultor que olha uma relação entre milho e algodão, a relação de custos entre as duas commodities, né, coloca um cenário que talvez o agricultor esteja mais propenso aí a assumir um risco com o milho segunda safra do que com o algodão, que tem um custo de produção praticamente 3 vezes superior ao do milho. Então, acho que esse é um ponto de atenção. E o agricultor aí vem olhando, né, um cenário de precificação de milho também que é diferente, né? A gente tem um contexto internacional um pouco mais delicado, né? A gente tem o terceiro menor nível de estoques mundiais de milho nos últimos 14 anos, e a gente tem um cenário doméstico que é de demanda robusta. Então, o cenário de milho ele indica condições aí de precificação em patamares mais fortalecidos.
E aí, Stefan, para a gente encerrar esse olhar aqui para o produtor brasileiro, para o mercado nacional, olhando para as exportações, o que é que a gente pode esperar desse ciclo? A gente está aí nessa virada de ano agrícola do último, começando essa nova temporada, o que é que a gente pode esperar desses embarques de milho brasileiro? Guilherme, agora no começo do ano, né, sazonalmente típico, aí a gente tem uma redução bem significativa desses embarques, a safra de soja vem chegando com força e acaba tomando aí toda a logística portuária, toda a logística no interior também, caminhões, ferrovias, enfim. Mas para o segundo semestre aí, que é o nosso período de exportação, né, a gente ainda precisa ter um norte aí do quanto efetivamente nossa safrinha vai entregar, né? Se a gente vai ter uma safrinha de 105, 106 milhões de toneladas, se vai ser uma safrinha próxima de 100 milhões de toneladas, a gente vê potencialmente as nossas exportações aí trabalhando próximas a 45 milhões de toneladas ou até um número muito semelhante ao que foi 2024, próximo de 40 milhões de toneladas. Então ainda é um cenário, por mais que o cenário internacional está bastante nebuloso aí com as questões de Estados Unidos envolvendo países aí que são grandes consumidores de milho, importadores de milho, como o México, União Europeia, China e propriamente a Colômbia, né, que teve aí um episódio também com os norte-americanos, a gente olha que o cenário internacional ele ainda é bastante delicado, mas que a nossa produção doméstica, que ainda também, né, que é dependente de milho segunda safra, ela imputa aí o nosso volume que será disponibilizado para exportação. E aí, olhando justamente para essas incertezas internacionais, Stefan, quando a gente olha para esse mercado externo, lá para a Bolsa de Chicago, a gente começou a semana com grandes altas, olhando justamente essas taxações, depois houve recuo, os preços caíram, inclusive hoje caindo bastante lá em Chicago. O que tem direcionado essas cotações lá na Bolsa de Chicago? Bom, o primeiro fator aí de Chicago, Guilherme, né, a gente vem observando aí o comportamento das exportações dos Estados Unidos, que está num patamar bastante elevado, né? Isso abre um grau aí de valorizações, né, desde o final do ano passado para o milho norte-americano. Outros fatores que estão nessa berlinda, né, para o milho em Chicago é justamente o comportamento, né, a posição dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros comerciais. O México importa cerca de 38% do milho dos Estados Unidos, é o principal cliente e é quem Donald Trump aí colocou na mira nesse início de semana. Tivemos ali o atrito entre as negociações e o México acabou recuando e aceitando. Isso fez o mercado em Chicago ceder. Da mesma forma, a China também figura entre os maiores compradores de milho a nível mundial, também um player importante ali nas importações dos Estados Unidos também está na mira dos americanos com essas questões tarifárias. O próprio Canadá é um importador de etanol dos Estados Unidos que tem como principal matéria-prima o milho. Então é também um país aí que, devido às negociatas que se desenrolaram ali na segunda-feira, colaborou para uma correção aí dos preços de milho em Chicago. E a gente também está tendo, né? Tivemos chuvas na Argentina, as previsões na Argentina estão melhores agora para esse mês de fevereiro, isso tende a dar uma acomodada na pressão em Chicago, mas o mercado está olhando essas questões, a definição da safra na América do Sul e também como está sendo o comportamento dos Estados Unidos com seus parceiros comerciais. E quanto a isso, né, Stefan, a incerteza deve permanecer por mais um tempo. Essas taxações foram estendidas ali por mais um mês. Até lá, muita especulação e muita volatilidade pode aparecer nesse mercado, né? Exatamente, Guilherme. O único ponto assim que a gente tem um indicativo, né, é que Estados Unidos nessa próxima temporada, né, a safra 25/26 que inicia agora a partir de abril, há uma propensão, né, uma tendência maior aí do agricultor norte-americano optar pelo plantio de milho e reduzir a área de soja, isso olhando pela combinação de preços em Chicago. Então esse é um ponto que tem que ficar no radar aí do produtor brasileiro. E uma safra muito grande nos Estados Unidos, ela também interfere no nosso comportamento das exportações aqui. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Agradeço mais uma vez toda a equipe do Notícias Agrícolas, todos os espectadores, e nós da Grifat estamos aqui para assessorar e dar direcionamentos aí para o agricultor, para o pecuarista, tanto na compra, na venda aí
nas estratégias de comercialização, boi gordo, soja e milho, a gente está aqui inteiramente à disposição. Stefan, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Agradeço mais uma vez, Guilherme, tenham todos um bom final de semana. Esse é o Stefan Podsclan, consultor de grãos e projetos na Agrifato, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho aqui no mercado brasileiro, também no cenário internacional. Stefan destacando uma semana de valorização para o preço do milho aqui na Bolsa Brasileira B3, fundamentada principalmente no acompanhamento do mercado e nas expectativas para o plantio da segunda safra de milho. Os atrasos no plantio da soja lá no ano passado e agora na colheita da oleaginosa diante das chuvas, especialmente na região mais centro-norte do país, tem colocado em xeque a janela de plantio da segunda safra de milho. Com isso, a demanda interna também tem se aquecido mais, tentando se antecipar a essa possível dificuldade de plantio para o milho. E aí os preços responderam subindo bastante ao longo dessa semana lá na Bolsa Brasileira B3, apesar dos recuos de hoje, muito acompanhando o cenário internacional nessa sexta-feira. Aí olhando justamente para esses preços internacionais, Bolsa de Chicago, o Stefan destacando um começo de semana com valorizações lá em Chicago, em função das taxações que os Estados Unidos estavam impondo para importantes parceiros comerciais, o México, que é o principal importador de milho dos Estados Unidos, Canadá, que importa bastante etanol de milho dos americanos, e também a China, que é outro grande player para o mercado de milho. Conforme o decorrer da semana, essas taxações algumas dessas decisões foram voltadas atrás, outras postergadas, esse cenário se amenizou e com isso os preços voltaram a cair lá em Chicago. O Stefan também trazendo uma perspectiva melhor de clima para a Argentina durante o mês de fevereiro, isso também ajudando a pressionar os preços lá em Chicago, o que refletiu nessa sexta-feira também aqui na Bolsa Brasileira AB3. Antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações negativas que o Stefan destacou aqui para a gente, diante do recuo das taxações dos Estados Unidos e também da perspectiva de melhora para as condições climáticas lá na Argentina. Contrato março 25 vale $4,87 o bushel, perda de 8,25 pontos. O maio 25 cai O maio 25 cai 8 pontos, é cotado a $4,99 o bushel. Julho 25 vale $5,03 o bushel, queda de 7,25 pontos, enquanto setembro 25 vale $4,66 o bushel, perda de 5,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3 tem movimentações em campo misto nesta sexta-feira, também influenciado por essa queda vinda do mercado internacional. O contrato março 25 vale R$ 78,30 a saca, com alta de 0,29%. O maio 25 vale R$ 77,30 a saca, recuo de 0,28%, enquanto o julho 25 vale R$ 72,34 a saca, uma perda de 0,43%. Assim a gente chega ao final desse boletim do mercado do milho, acompanhando o que tem influenciado os preços no mercado do cereal, tanto aqui no Brasil quanto lá na Bolsa de Chicago no cenário internacional. Mas daqui a pouquinho a programação do TV Notícias Agrícolas está de volta. Carla Mendes vai assumir a bancada do NA para trazer as informações do mercado da soja, acompanhar o que movimentaram os preços lá em Chicago, as oportunidades para o produtor brasileiro, olhando para o mercado da soja no fechamento da soja. Daqui a pouquinho a Carla está aqui na mesa do NA trazendo essas informações para vocês, acompanhando a gente nessa tarde de sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.